Então, tá aí, gente. Esse é o título original do vídeo que está lá no Filosofia Ácida. No núcleo de ideias, eu acho que ele está em vários vídeos separados, para ficar mais fácil de assistir. É um vídeo longo, de mais de 1 hora de duração, onde falo tudo sobre forças inerciais, gravidade, gravímetro, geoide, elipsoide. Tudo isso está ligado, nível dos oceanos, datum e GPS. Então, tá tudo nesse daí. Hoje eu vou falar exclusivamente sobre a parte de gravidade. Então, eu recebi do Walter José lá no meu canal. Se o Walter José, ele quiser também depois vir aí falar alguma coisa sobre isso. Estou usando apenas como um exemplo. E foi uma conversa bastante cordial. E ele eu comecei essa conversa no chat aqui do Isaías com ele, indiquei esse vídeo, que era justamente a respeito da força gravitacional, da aceleração centrífuga, tudo isso, a força-peso. Estávamos falando sobre isso, indiquei esse vídeo, ele foi nos comentários. Está aí o primeiro comentário dele, fazendo uma refutação breve a esse argumento do peso e da variação de aceleração gravitacional com matemática básica. E aí ele fala, realmente, esses dados estão certos, no Equador e nos polos, 979, ali 978. Então, 983 e tal, tudo certo tem. Uma variação de 0,5%, logo um peso de 1.000 gramas na linha do Equador, deveria pesar 5 gramas a mais nos polos. Ou seja, acréscimo de 1 grama a mais a cada 18 graus de latitude. Veja, Walter José, aí já tem um problema. Você fez uma regra de 3, né? E não é assim que é calculado. Já vou mostrar exatamente o cálculo disso, como é calculado. Então, para poder criticar um modelo, você tem que conhecer tudo a respeito dele, é claro. Não é assim que é feito esse cálculo, não é uma relação linear, né? Usa-se uma função trigonométrica. Então, uma balança analítica usada em laboratórios detecta variações na escala de 0,0001 gramas. Tá, ele pede, essencialmente, diz que, veja no que está aí na caixa em vermelho, porque nunca ninguém fez tal teste. Aí eu fiz uma pesquisa rápida. Eu acho que o pessoal da Terra Plana precisa conhecer uma ferramenta muito interessante da internet que se chama Google. Então, no Google, eu fui ao Google, digitei rapidamente ali, na primeira pesquisa já apareceu, foi o primeiro experimento a respeito disso, que eu passei para ele. Daí, nesse vídeo que eu assisti, desse experimento, havia esse autor do vídeo, indicou também vários outros experimentos que foram feitos em outros lugares do mundo. Então, eu acho um conselho aos terraplanistas que antes de falar em chats, falar em lives, façam uma pesquisa rápida, básica. O que a gente percebe é que eles vivem num mundo um tanto à parte, completamente fora da realidade, num universo paralelo ou coisa assim, num mundo de sonhos. Então, precisa ver o que está sendo feito, o que está sendo pesquisado antes de falar. É muito interessante isso. Então, assim, não fala esse tipo de coisa, né? Que nunca foi feito. Sim, foi feito várias vezes, inclusive os gravímetros, que eu vou falar logo em seguida. Se a gravidade é uma verdade incontestável. Walter José, não existe isso na ciência. Eu já falei isso talvez uma centena de vezes. Como os terraplanistas têm essa bolha em torno deles que fica completamente fora da realidade, eles acham que a ciência é assim e a atacam o tempo todo. Não, verdades incontestáveis tem a Terra plana. Então, eles não mudam de opinião nunca. Você pode apresentar milhões de argumentos, dados, fórmulas, cálculos, nada adianta. Então, como eu estava conversando agora há pouco com o Isaías, a minha vantagem, não sei a de outros, mas a minha vantagem é ter estudado assuntos em profundidade que eu queria estudar há muito tempo. E não tenho parado, mesmo doente, estudo esses assuntos para fazer vídeos. Ali atrás, desse lado aqui, vocês estão vendo, ali, isso, obrigado, Isaías. Aqui vocês estão vendo uma câmara de vácuo vertical, ainda está com problemas de vazamento, como toda câmara de vácuo, mas estou preparando para soltar esse pequeno paraquedas aqui, dentro da câmara de vácuo, e depois tirando, na verdade, câmara de baixa pressão, antes que me corrijam, câmara de baixa pressão,
Então, eu vou tirar mais ou menos metade da pressão, metade não, vai chegar a 0,6 atmosferas para ver o que acontece, mais ou menos a média de um salto de paraquedas, 12 mil pés, 3,6 quilômetros, é a média de um salto de paraquedas. Então, para ver o que acontece, porque dizem que a gravidade, estão dizendo agora, por falta de outro argumento, que a gravidade ela é a pressão atmosférica. Então, a pressão empurra as coisas para baixo. Logo, se eu tirar o ar da câmara de vácuo e a pressão cair, é para cair mais devagar o objeto, ou mesmo o paraquedas. Vamos ver se isso acontece. Então, é um experimento que eu estou preparando, achei interessante. Depois vou aproveitar essa mesma câmara de vácuo para soltar uma pena pequenininha e um pequeno objeto de chumbo para ver se eles caem juntos. Vou aproveitar para fazer o chamado experimento da Torre de Pisa, de Galileu, que, na verdade, é uma lenda. Né? Eu vou colocar referências do professor Lang a respeito disso. É uma lenda esse experimento de Galileu, mas ficou com esse nome. É interessantíssimo e quero fazer aqui na Câmara de Vácuo. Então, pode voltar a apresentação aí, Isaías. Como eu estava dizendo, não há verdades incontestáveis na ciência. Esse não é o método científico. Não é, senão seria um dogma, uma religião, algo assim. Mesmo a religião, ela é discutida pelos especialistas no assunto. Então, não é. O que eu vejo de verdade incontestável é justamente a Terra plana, que não muda nunca de opinião. Na verdade, uma opinião, né? Não é nem um modelo de Terra, é uma opinião porque não tem dado nenhum. Então, eu respondi, está aqui o experimento feito com balança analítica que você pediu. Balança analítica, na verdade, teria que ter mais casas ali, de 3 ou mais casas depois da vírgula. Mas o experimento que eu apresento a ele foi muito bem feito e vamos ver qual vai ser a desculpa esfarrapada agora que eu digo para ele. Desculpa esfarrapada porque é sempre assim. Eu estou nesse embate, digamos assim, há 4 anos. Então, eu sei exatamente como funciona. Então, veja, que eu passei para ele, se o Walter José estiver me ouvindo, porque ninguém fez tal teste. Aí eu apresentei um exemplo. Esse um exemplo já acaba com a afirmação dele. Então, uma pessoa, pelo menos, fez esse teste. Ele não volta a esse assunto, claro. Isso é um comportamento muito comum de terraplanistas. Quando eles são refutados, eles mudam de assunto. Eles não voltam naquele. Isso, gente, é uma argumentação desonesta. A gente não faz esse tipo de coisa. Não faz parte de uma argumentação científica. A argumentação científica é muito diferente disso. Então, passei o experimento para ele, falei sobre o cálculo da função trigonométrica, que não é uma regra de 3. Então, vamos ver como seria. Passei, inclusive, o link para o gráfico que mostra a variação de latitude pelo G. Aqui, então, a fórmula. Disseram outro dia no chat também que eu peço contas e não ponho nenhuma. Isso é afirmação de pessoas que nunca foram ao meu canal, claro. Está cheio de cálculos ali, de contas, de tabelas, de gráficos, uma série de coisas. É o mínimo numa divulgação científica ou algo que se propõe a ser científico, a fornecer dados e calcular com eles. Eu já falei muitas vezes aqui no canal do Isaías, no meu canal também, que o que na ciência é justamente você fazer a observação, coleta rigorosa de dados, o modelo matemático e previsão de novos resultados. Isso é ciência. Então, está aí o cálculo para... não vou entrar muito em detalhes, depois vocês podem parar o vídeo e analisar. O cálculo para a aceleração centrífuga e a aceleração da gravidade. No vídeo original está exatamente o que é cada coisa. Então, veja que aqui, esta daqui é a força centrífuga, esse F minúsculo. Esse F maiúsculo é justamente a força de atração gravitacional. O peso, que é o F', ele vai ser um resultado, uma soma vetorial entre essas duas forças anteriores.
Então, mas o peso não está apontando para o centro da Terra, ele está apontando ali para metade. Não, gente, eu tive que aumentar os vetores ali, porque se eu colocasse em escala, o F minúsculo ele é tão pequeno em relação ao F maiúsculo que ele desapareceria. Então, coloquei nesse tamanho justamente para ser visto. Esse F' ele se aproxima muito de F, mas a força F', ela existe, ela varia com a latitude, causada justamente pela rotação da Terra. Então, para o Walter José, está aí o gráfico da relação entre a latitude e a aceleração da gravidade. Não é linear, é uma curva, é uma função trigonométrica, é uma curva. Então, não se calcula com regra de 3, não se faz essa associação. Aqui alguns... no próprio vídeo estão essas referências do professor Lang, muito interessantes a respeito do assunto. Depois vocês podem dar uma olhada, está lá no meu canal também, provavelmente na descrição. Aproveitando o assunto, por que a rotação da Terra não joga tudo para o espaço? Veja, é um cálculo bastante simples. Você tem que ter que, para as coisas começarem a flutuar e serem jogadas para fora, a força de centrífuga ela tem que ser pelo menos igual ou maior. Se for igual, as coisas começam a flutuar. Se for maior do que o peso, essas coisas são jogadas para fora, né? For maior do que a força centrífuga, no caso. Então, peguei no Equador, o exemplo do Equador, e veja que, fazendo o cálculo, você teria que ter uma Terra girando, dando a volta, que hoje são 24 horas, né, uma volta completa, dando a volta em 1h30. Então, se a Terra desse a volta em 1h30, sim, as coisas seriam jogadas para fora. Daí a aceleração, a força centrífuga ela seria maior do que a força de atração gravitacional e as coisas seriam jogadas no espaço. 1h30, então, a Terra teria que dar uma volta em torno de si mesma. Tá aí, então, esse cálculo é sempre muito interessante, porque essa pergunta é recorrente. Continuando, então, a troca de comentários que eu tive com o Walter José. Professor Cláudio, isso eu já tinha passado para ele o link nós já vamos ver alguns frames desse vídeo, eu já tinha passado para ele o link desse vídeo. Então, ele diz o seguinte: esse experimento do link que eu passei, que o senhor apresentou, está níveis abaixo comparado ao da Lagoa dos Patos. Cadê os dados? Cadê as fórmulas? Cadê as medições de temperatura e pressão que influenciam na pesagem da balança de precisão? Cadê as condições barométricas? Tem zero rigor científico esse pseudo-experimento. Quer dizer, chamar de pseudo-experimento já não é algo muito cordial, mas continuei respondendo. Então, já foram feitos milhares de experimentos e testes com gravímetros, etc., e nós vamos ver vários deles na sequência. Então, achei que você quisesse falar sério. Não deu nem tempo de você ver o vídeo. Então, eu passei o link, logo em seguida já veio a resposta dele, tudo isso hoje de madrugada. Está tudo lá. Olha, fica com experimentos com câmera em um toco de madeira e LCD apagado. Que os experimentos? São os experimentos feitos por terraplanistas, isso é muito comum. Na tentativa de fazer alguns experimentos, né? Porque não são experimentos, são observações mal conduzidas, na verdade. Não tem dado nenhum, não tem coisa alguma ali. Então, eu acho que vamos dar um benefício da dúvida aí ao Walter José. Eu acho que ele se enganou no link que eu mandei para ele e acabou vendo um canal terraplanista qualquer, né? Porque realmente lá não tem dados, não tem fórmulas, não tem cálculos, não tem nada. São alguns experimentos, e a live de ontem aqui no Isaías foi sobre experimentos, são experimentos que simplesmente não têm o menor rigor e valor científico. Nada, nada. Então, pedi uma vez para que fosse apresentado LCD de câmera, que fosse feito num tripé, nada disso foi feito. Nada disso. Então, não tem o menor rigor, são completamente inválidos as tentativas de experimentos dos terraplanistas. Se querem fazer algo com mais seriedade, pode me procurar, fazer um comentário qualquer, que eu respondo o que é necessário para um experimento científico. Porque até o momento, o que eu vi, nada de científico, rigorosamente nada.
Então, vou falar ainda dos gravímetros e pedir a ele. Então, se ele disse que o experimento que eu mandei, ele está níveis abaixo comparado da Lagoa dos Patos, eu pedi justamente o link, porque eu não assisti o experimento da Lagoa dos Patos. Não vi, infelizmente perdi, deve ter sido fantástico. Eu não vi esse, mas então pedi o link para analisar, né? Tudo isso. Se ali haveria dados, fórmulas, medições de temperatura e pressão, como ele pediu. Porque eu acho muito engraçado que os terraplanistas nos pedem tudo e não fornecem nada. Nada. Então, eles não explicam o próprio modelo, não tem nenhuma medida ali que a gente possa usar para calcular nada, porque se calcular não vai dar certo, então eles não deram nenhuma medida até hoje. Não se sabe a altitude do Sol, não se sabe o raio da Terra plana, nada, não se sabe nada. Então, fica assim, uma conversa vazia, eu não vejo muito sentido, então raramente eu respondo quando vão ao meu canal. Quando um terraplanista vai ao meu canal, geralmente eu bloqueio, porque realmente não me faz bem, eu não gosto dessa conversa. Como o Walter José foi muito cordial, me chamando de professor Cláudio, etc., achei muito educado da parte dele, então eu respondi. Só que ele deve ter se enganado de canal ao procurar. Então, pedi o link da Lagoa dos Patos a ele, o link do vídeo, e aqui frames do vídeo que ele deveria ter visto, não sei se viu realmente. Ele fala que não tinha dados nenhum, não tinha fórmula nenhuma, não tinha coisa alguma. Então, aqui, esse senhor, ele está aqui o link do vídeo dele. Ele vai sair, se não me engano, Alabama. Ele vai sair aqui e vai em direção ao Equador. É isso que ele vai fazer várias medidas na balança, né? Enquanto ele muda de latitude, ele está praticamente, na ida e na volta, ele está praticamente na mesma longitude. Então, ele vai vir por esse caminho da direita até a Flórida, até aqui na Flórida, e depois ele vai voltar pelo caminho azul escuro. E ele vai fazer medidas de latitude ao longo da ida e da volta. E vai analisar tudo isso. E aqui, não sei porque ainda... É bom, isso eu respondi. Não sei porque ainda me dou o trabalho de tentar ensinar alguma coisa para quem não quer aprender. Aí eu já estava, né, apesar de ter sido cordial, já estava perdendo a paciência. Então, acha a minutagem de cada coisa e te mostra. Vai adiantar? Nada. Ao final, você vai dizer que a balança tinha que ser azul. Então, é também um comportamento muito comum com terraplanistas. Eles fogem totalmente do assunto. Você está falando de A, eles já estão em M. E nem responderam o A ainda. E colocam detalhezinhos ali que não têm o menor significado. E quando você não fornece esses detalhes, ainda te xingam. É muito comum, eu acho tudo isso muito desagradável, muito deselegante. Então, ele responde ainda: eu estou falando sério, professor Cláudio. E sim, eu vi o experimento, repeti o vídeo 2 vezes e não apareceu absolutamente nenhuma fórmula, nenhuma medição, absolutamente nada. De novo, eu acho que ele está confundindo com algum canal terraplanista. Então, veja que aqui, veja a minutagem aqui, 4h56. 4h56 de um vídeo de 20 minutos, já tem todos os dados. Já tem a temperatura, já tem a latitude que ele percorreu ao longo da viagem, já tem a altitude em que ele estava nessas medições. Com a altitude facilmente se calcula a pressão atmosférica, e já tem aqui a medida da balança. Quantos gramas foram medidos aqui ao longo dessas paradas até chegar no destino e depois voltar. Aqui no final do destino dele, então estava com 1 quilograma, foi para 999,36. Então houve uma diminuição porque ele estava indo em direção ao Equador. Se ele estivesse indo em direção ao polo, haveria um aumento.
porque na direção do Equador você tem uma força centrífuga maior no Equador. Então, a resultante daquelas forças que eu falei, você vai ter a força centrífuga e a força centrífuga e, na direção do centro da Terra, agora, a força gravitacional. Ou seja, você vai ter uma força-peso menor. E aqui ele vai ao site do Walter Bisling para fazer a verificação. Então, ele pega um simulador ali para colocar os dados que ele obteve ao longo dessa viagem. Aqui uma comparação, aqui um cálculo que ele fez com o simulador do Walter Bisling, e aqui os dados que ele fornece do experimento dele, das observações dele ao longo do caminho para a força-peso, para o G. Veja que ele coloca aqui todos os dados e aqui à direita ele coloca o erro. Aqui a precisão. Essa medida teve 100%. Não, as suas perguntas estão printadas. Walter José, suas perguntas estão printadas. É difícil você dizer que falou outra coisa. Eu não apaguei nada. Tá lá tudo nos comentários. Bom, você pode apagar se quiser, agora já está tudo printado mesmo. Então, essas perguntas que você fez agora não estão lá. Não tem X, não tem Y, não tem nada disso. Walter José, eu estou dando exemplos de como você deve fazer uma pesquisa. Já dei outros exemplos ali em outro vídeo. Então, fazer uma pesquisa não é fechar a cabeça, aquele solipsismo, aquela bolha que se coloca em volta da cabeça com uma opinião, digamos assim, na verdade um delírio, mas uma opinião completamente fechada. Não é assim, Walter José, não é dessa forma. E voltando ao título da live, professores, eles têm uma experiência em pesquisa imensa. Então, eles podem ajudar muito nisso. Agora, se você ficar fechado ao mundo, à realidade, você não aprende nada de novo. Eu não sei qual é a vantagem disso, né? De ficar preso a uma realidade paralela, completamente fora da nossa, que não tem nenhum bom senso, nenhuma lógica, não tem absolutamente nada. E aí vai debater com outras pessoas que têm conhecimento no assunto, vão debater com uma arrogância insuportável, e falam coisas que parece que é assim, você pega uma sopa de letras, quente ainda, bate no liquidificador, joga num prato. Esse ato, você vai ver ali as palavras, tem mais significado do que os terraplanistas falam. Então, eu já falei para o Isaías nos bastidores que se aparecer uma pergunta que tiver sentido, eu respondo sem o menor problema. Responderei sem o menor problema. Então, essa sopa de letras que vocês fazem, não dá nem para dizer que é errado, porque não tem sentido. Não tem sentido, não gruda uma palavra na outra. Então, eu acho realmente algo triste. Parece um pianista que toca piano ilusoriamente na própria cabeça, fazendo um belíssimo concerto, sendo aplaudido por todo mundo em pé, mas na verdade ele está tocando um piano quebrado, marretando as teclas, e o teatro já está todo vazio, as paredes estão furadas, o vento frio está entrando, as poltronas estão puídas, as cortinas estão rasgadas, e ele está se achando o máximo dentro da cabeça dele. E o mundo real é completamente diferente. Então, os terraplanistas continuam insistindo em um mundo totalmente fora da realidade, que não combina em nada com o que é observado, com o que é calculado, com o que... mas nós não vemos vírus, mas eles existem. Nós temos uma Terra com uma curvatura que, ao você se colocar perante a praia, você é uma formiga numa bola de 75 quilômetros de diâmetro. É isso que você é. Você quer ver a circunferência toda? A Terra teria que ter 20 quilômetros para você ver a circunferência toda. Esse cálculo já foi feito. Então, continuando, veja que muito interessante, que no artigo que no vídeo que eu indiquei ao Walter José, você tem essa imagem. Ele compara a Terra plana, que é essa linha horizontal aqui. A cor eu não enxergo direito, parece um verde claro.
E o verde escuro é o esferoide, o modelo atual, né? O modelo atual WGS-84, que em 2004 foi atualizado. Então, o esferoide em rotação é este aqui. E, Walter José, esse experimento não só foi feito uma vez, como foi feito várias vezes. Cada bolinha, cada cor de bolinha é um experimento que foi feito por uma pessoa. E ele comparou os dados dos experimentos, eles estão todos aqui próximos, em torno do esferoide, do modelo WGS-84, certo? Então, veja que em volta da Terra plana aqui não tem nada. Nada. Tem um ponto de contato aqui que deu sorte, né? Mas não tem nada. Então, você pede experimentos, estão aí os experimentos, a comparação entre experimentos, e todos eles estão aqui próximos ou em cima dessa curva que representa o modelo atual. Veja que na Terra plana não tem nada. Então, isso está no vídeo que você deveria ter visto e não viu. Me disse 2 vezes que viu e não viu nenhuma. Walter José, isso não me parece um comportamento honesto, né? Esse não é o tipo. Se você quer aprender, não é assim que se aprende. Você disse lá no comentário, professor, eu quero aprender, estou tentando te ensinar. A primeira coisa que eu posso te ensinar é a ser honesto na argumentação. Isso é muito importante. Então, seguindo. Aí eu falo que vou achar a minutagem exata dos dados, e já era umas 4 e pouco da manhã, acordei hoje às 8, quer dizer, dormi apenas 4 horas. A partir de então, continuei fazendo aquele experimento, que está muito interessante, logo eu posto no canal. Aviso o Isaías, inclusive, para passar aqui, para descer o paraquedas. Eu vou falar muito sobre paraquedas e saltos. Então, lá pelas 4 horas da manhã, terminamos a conversa. E eu disse, enquanto eu procuro os dados, aproveite e me passe todos os dados da Lagoa dos Patos também. Temperatura, pressão, umidade, não está exigindo? Então eu tenho direito de exigir também, não é? Temperatura, pressão, umidade do ar, alturas e coordenadas do observador e objeto observado, dados do LCD da câmera, EXIF da câmera. O EXIF tem todas as informações ali da câmera. São dados importantíssimos em qualquer experimento de avistamento, porque mudam completamente a refração. Aguardo. Então, ele me pediu dados, eu também estou pedindo. Se ele diz que o experimento que eu apresentei não tem rigor científico, então o da Lagoa dos Patos deve ser altamente rigoroso, né? Eu não cheguei a ver, não sei se tem toco de madeiras, tem caixa de cerveja, se o LCD aparece para a gente analisar, isso seria ótimo, né? Então, não cheguei a ver, mas se tiver essas coisas, é um bom experimento. Espero que tenha, sinal que os terraplanistas estão aprendendo a fazer experimentos. Sobre a gravidade, então, medidores de gravidade com base em pêndulos. Gente, isso é de 1656, então não tem essa história que não foi medido nada, que não tem provas sobre a gravidade. Isso é medido com pêndulos desde 1656, inventado pelo famoso Huygens, né? Que não pode ser de forma alguma usado em determinadas situações, como eu já falei há muito tempo atrás. Então, em 1656, Robert Hooke foi responsável por sugerir, em 1666, que o pêndulo poderia ser usado para medir a força da gravidade. Agora, muito importante, a expedição a Cayenne, na Guiana Francesa, em 1671, Jean Richer descobriu que um relógio de pêndulo era 2,5 minutos por dia mais lento em Cayenne do que em Paris. A partir disso, ele deduziu que a força da gravidade era menor em Cayenne. Então, aí começam várias medidas com gravímetros, né? Você tem 1667, o Newton mostrou que isso acontecia porque a Terra não era uma esfera verdadeira, mas ligeiramente oblata, achatada nos polos. Efeito da força centrífuga, justamente, que é o que eu falei no começo, aquela relação entre a força de atração gravitacional e a força centrífuga, justamente é que forma a força-peso. Seguindo, o cálculo pode ser feito na sua casa, inclusive a fórmula está aí, usando um pêndulo.
Você mesmo em casa pode calcular a força G. É claro que não vai ter a precisão de gravímetros de 10 elevado a menos 12, mas já vai ser próximo ali de 9,8. Balanças de torção, também ligadas à gravimetria. Então, o ETVES aprimorou e tornou mais precisas. E com essas balanças do ETVES é que fizeram pesquisas na exploração de petróleo. Veja que o primeiro campo de petróleo foi descoberto no condado de Brazona, no Texas, no início dos anos 30, 1930. Mais de 125 balanças de torção estavam em uso nos Estados Unidos. Em 1938, só na costa do Golfo, 79 descobertas foram feitas por pesquisas de balança de torção. Ou seja, 79 campos petrolíferos foram descobertos por conta de estudos da gravimetria. Se fosse por conta dos terraplanistas, talvez agora em 2023 estaríamos no vapor, né? Com carros movidos a vapor, esse tipo de coisa. Então, o estudo da gravimetria foi essencial, não só na descoberta de petróleo, na descoberta de minérios também. Nós temos os gravímetros absolutos, que funcionam por, coloquei aqui, sim, laser. Então, o objeto cai ali e o laser vai medir. Tudo isso é de uma precisão cada vez maior, mais absurda. Está aqui o gravímetro absoluto a laser, gravímetro quântico transportável, gravímetros supercondutores, em que uma esfera de metal ela fica ali flutuando. Eu acho que eu tenho aqui um... Tá aqui. Tem essa esfera que ela vai ficar flutuando e dessa forma é medido tudo. É claro, extremamente técnico, não vou entrar em detalhes. Está aqui mais a respeito do gravímetro supercondutor. E, muito importante, os gravímetros supercondutores e os sismômetros de banda larga de 3 eixos, operados no modo gravímetro, começaram a detectar e caracterizar os pequenos sinais de gravidade dos terremotos. Então, gente, o estudo de tsunamis, o estudo de terremotos, a ciência, ela serve para salvar vidas. Então, com isso, você consegue prever terremotos. Isso é importantíssimo, esse estudo é cada vez mais aprofundado. Cientistas não perdem tempo batendo boca em chat. Eles salvam vidas, é isso que eles salvam. Obrigado, Ivan, muito obrigado. Agradeço pelo superchat, Ivan. Faço a voz do Isaías e agradeço pelo superchat. Valeu, Ivan Rissato. Isso aí. Então, gente, a ciência, ela salva vidas o tempo todo, não é só a medicina. Inúmeros ramos fazem isso. E não tem essa história de ciência boa e ciência ruim. A ciência que faz a internet é boa, porque eu me conecto com... Não adianta você se conectar com 4 ou 5 terraplanistas e não se conectar com o resto da realidade. Você vai estar sempre fora da realidade. Então, é interessante, Walter José, você fazer uma pesquisa no Google. Já falei para outros terraplanistas isso, já ensinei a fazer, mas não adianta, não adianta. Né? Tem aquela ideia dentro da cabeça e não sai daquilo. A ideia fica rebatendo ali dentro, ricocheteando, de vez em quando ela encontra o cérebro, né? Mas... essa eu não aguentei. Mas não adianta você ficar... É só um conselho, Walter José. Você faça como você quiser, a vida é sua. Não adianta ficar preso dentro de uma caverna da sua ideia, de alguns outros, e esquecer o mundo lá fora. Fica uma vida vazia, triste. Depois, quando você for mais velho, você vai ficar em chats, falando absurdos, uma palavra que não gruda na outra, é assim que você vai ser. Então, é só um conselho. Então, acabo aí minha apresentação, Isaías, agradeço muitíssimo pela atenção de todos, era isso que eu tinha para dizer. Estou fazendo o experimento, espero que o vazamento da câmara de baixa pressão, eu consiga sanar rápido, porque é um experimento muito interessante do paraquedas, para mostrar que gravidade não tem nada a ver com pressão,
né, que foi outro absurdo que falaram por aí, e que me incentiva muito a fazer experimentos para que essas pessoas expliquem. Na verdade, elas não explicam nada, elas só fazem aquela sopa de letras mesmo, elas não explicam nada, exigem tudo, né, e coloca ali um defeitozinho, um detalhe, e quando você finalmente explica, elas mudam de assunto. Né? Então, Walter José, eu não quis de forma alguma te expor, foi um exemplo que eu usei de uma argumentação que deveria ser de um jeito e foi de outro. Eu faço votos que você comece a pesquisar antes de falar as coisas. Isso é essencial, fundamental num debate. Só isso, gente. Faço votos que ele suba, tome coragem e suba na live, qualquer dia desse. Meu amigo, que paulada. Que amasso, Cláudio. Muito bem. Na cara, não. É. Muito obrigado.